Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Asterisk. No vídeo passado a gente teve uma breve introdução do que é o CIP e como ele está relacionado ao Asterisk. Nesse vídeo eu quero colocar a mão na massa, sujar a mão mesmo. Eu quero criar um ramalzinho no PJ-CIP, criar um dial plane muito simples e ver isso tudo acontecendo. Então vamos lá. Vou acessar aqui o VirtualBox. Então aqui a gente tem a VM que a gente criou no último vídeo. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista para acompanhar os passos iniciais de instalação do Asterisk. Ok, eu vou fazer aqui o meu login. Beleza. Então aqui eu estou vendo que eu estou com o IP 192.168.0.103. Eu vou conectar via terminal para facilitar aqui a parte de execução de comandos, esse tipo de coisa. 103. Gmail, que é o usuário que eu utilizei. Ok. Vou escalar os privilégios. Ok. Vou abrir aqui a pasta do Asterisk. Então, toda a configuração do módulo PJCIP, ele acontece aqui num arquivinho chamado pjcip.conf. Então, aqui, por padrão, ele já vem com um arquivinho criado lá na instalação. Quando a gente dá o Make Samples, ele me cria os arquivos default. Então, tem uma série de recomendações, informações aqui que eu sugiro que você depois leia com calma. E tem um exemplo básico aqui de configuração. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o arquivo original aqui e vou mover ele para um ponto .old para a gente criar um novo. Bom, ipjcip.conf. Aqui eu estou usando o VI, como meu editor de texto direto no terminal. Eu sugiro que você aprenda algum editor de texto no terminal para facilitar, para você conseguir fazer pequenos ajustes, pequenas configurações direto no servidor, sem precisar conectar via um SFTP, alguma coisa do tipo, para ficar transferindo arquivo. Isso vai complicar muito. O VIA, apesar que ele assusta um pouquinho porque ele tem atalhos direto no teclado, ele não é feito para usar mouse e esse tipo de coisa, mas são comandos bem simples. Que nem aqui, quando eu abrir esse arquivo, ele está fechado para edição. Se eu apertar o I, eu ver que ele abriu aqui o insert, ele abriu o modo de edição. Se eu apertar o ESC, ele encerra o modo de edição. Dois pontos W salva, dois pontos Q sai. Então, eu preciso basicamente lembrar desses três comandos. I abre edição, na verdade são quatro, né? ESC fecha edição, dois pontos W salva, dois pontos Q sai. E aqui eu posso usar WQ para salvar e sair. Vou aqui abrir o modo de edição. Então, o primeiro ponto que eu preciso definir aqui no PJCIP é a parte de transporte. Então, aqui eu tenho o transporte UDP. Por padrão, comunicações em tempo real é recomendável usar o UDP, porque você tira o overhead da camada de transporte. A gente tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre redes, camadas, falando de firewall, roteador, switch, esse tipo de coisa. Então é interessante dar uma assistida lá no que a gente tem aí dos vídeos passados. Eu não vou entrar muito nesse tipo de detalhe. Então, o próximo aqui é type, que eu vou definir como transporte. Então, esse bloco aqui é um bloco que está tratando das questões de transporte. Protocolo UDP. E eu vou aceitar conexões de todas as interfaces de rede, de todas as origens da porta 5060. Então, aqui eu estou definindo a minha camada de transporte. Agora, eu vou definir uma configuração de um ramal. Então, aqui eu vou ter o ramal 100. O tipo desse bloco aqui que eu estou tendo de configuração é um endpoint. Então, é um dispositivo, né? Um nó final ali, né?
Meu contexto, eu vou chamar ele de interno aqui, depois a gente vai criar um contextinho só para a gente brincar, fazer um Hello World. Eu vou desabilitar por questão de compatibilidades todos os codecs e vou deixar habilitados somente os codecs sem compressão, o allow e o LAW. Eu vou utilizar um bloco de autenticação que eu vou definir aqui mais para frente como 100. E aqui a parte de registro também, a parte de configurações de como eu vou guardar os registros dos endpoints, que eu vou deixar também num bloco chamado 100 aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, 100 aqui. Agora eu vou falar de autenticação. Então, aqui a gente vai dizer que esse bloco está cuidando da autenticação. O tipo de autenticação vai ser por password, user pass. O password, eu vou usar aqui algo para teste só, tá? Eu sugiro que para aplicação mesmo em produção, essa questão de password e username tem que ser bem pensado, porque todo sistema exposto à internet ele está sujeito a ataques. E um dos ataques mais comuns são ataques de força bruta, onde o atacante fica tentando descobrir combinações, ou ataques por dicionário. Então, toda vez que for criar aqui um username e um password, eu estou te mostrando como não fazer aqui, tá? Password muito simples e username muito simples. Porque no final das contas, a configuração de um ramal SIP, um ramal IP dentro do Asterisk ou dos sistemas da maneira geral, é uma conta. É muito semelhante a eu estar fazendo um login a um sistema. E se isso estiver exposto à internet sem um firewall, alguma coisa do tipo, vira uma porta ali de entrada para gente que não está bem intencionada. Próximo passo aqui, a gente vai definir aqui o nosso bloco que vai cuidar da parte de registros dos endpoints. E aqui, basicamente, eu vou colocar só um atributo, que é a quantidade de dispositivos que eu vou ter registrados ao mesmo tempo nessa conta. Se eu colocar 3, eu vou poder adicionar 3 dispositivos nessa conta. Quer dizer o quê? Eu posso ter o meu telefone de mesa com ramal 100, eu posso ter o celular com ramal 100, o telefone que pode estar na minha residência como ramal 100. Então, os 3 dispositivos vão se comportar como se fosse um único ramal. Então, ESC, fechei a edição, dois pontos WQ. Salvei. Então, o próximo passo aqui é vir aqui e dar um PJ zip reload. Se deu tudo certo, eu vou conseguir ver PJCP Show Transportes. Então, o transporte que eu criei está aqui. PJCP Show Endpoints. O ramal que eu criei também está aqui. Ele está indisponível, que eu ainda não fiz o registro, mas ele está aqui. Então, agora, a gente vai abrir aqui um softphone. No meu teste, eu vou utilizar o microSIP. Ele é bem interessante, ele é open, tá? Eu vou entrar aqui na página dele para vocês verem. Ele é super leve, super confiável. Então, a gente acabou adotando ele como nosso softphone principal aqui quando a gente vai instalar em clientes. Então, voltamos lá ao nosso softphone. Eu vou registrar a conta. Então, adicionar conta. Nome da conta, vou colocar aqui tutorial. O servidor, o IP do nosso servidor aqui é o 103. Username, servidor de novo que está com o nosso domínio, ele está sendo o nosso servidor. Repetir aqui o username e a nossa senha. Então aqui salvar, ele deve bater o registro. Ok, está online. Bateu o registro aqui. Então aqui a gente já tem o nosso ramalzinho registrado. Para testar,
eu vou precisar criar um dial plane, porque apesar do ramal estar registrado, eu não tenho nada criado de dial plane. Então, esse é o nosso próximo passo. Na área de programação, existe uma lenda que todo tutorial, ou todos os primeiros passos, tem que começar com Hello World. Lá dentro dos arquivos de som do Asterisk, se a gente der uma olhadinha aqui, a gente tem um Hello World aqui. Opa, ficou muita coisa, né? Deixa eu dar um grep aqui para filtrar. Hello. Então aqui, ó, tem um Hello traço Word. Vamos usar ele para nosso primeiro dial plane. Semelhante com o que a gente tinha lá no arquivo do pjcip.conf, a gente tem aqui para cuidar do dial plane o extensions.conf. E eu também já tenho um extension.conf aqui que tem algumas informações que já estão pré-configuradas, vamos dizer assim, em alguns textos aqui. Então eu também vou mover ele, renomear ele para um arquivo.load para a gente criar o nosso do zero. Então, vi extension.conf. Então temos nosso arquivinho novo. E abrir a edição. Então, primeira área aqui é o General, que a gente vai ter as informações gerais do nosso dial plane. Então, static, yes. Depois a gente vai ver em mais detalhes o que seria o nosso dial plane. Write, protect, igual a. Então aqui a gente vai criar o nosso contexto interno, que foi o que a gente definiu lá na criação do ramal. Então eu vou dizer que eu vou ter uma extensão 000. Primeiro passo, eu vou fazer um atendimento. A gente vai ver, como eu disse em detalhes, essa parte do extension, mas aqui é como se fosse uma programação procedural, né? Eu tenho um fluxo de cima para baixo e eu vou dizendo para o asterisco o que eu quero que ele faça com aquela chamada, quando a chamada entrar. Então, primeiro passo, me atenda. O próximo passo aqui, mesmo, N de next, próximo passo, ele vai me dar um playback hello world. E depois ele vai me desconectar essas chamadas. Isso daqui já é suficiente para a gente começar a brincar. Então, salvei, ESC, fechei edição, dois pontos W, salvei, dois pontos Q, Enter, saí. Então, venho no asterisco, vou recarregar o meu dial plane. Se deu certo, eu posso vir aqui dial plane show, interno, tá lá, o que eu pedi para ser feito. Ó. Se eu vier aqui no meu microcip e digitar 000, ele tem que entrar o Hello World. Então, ok, ele reproduziu aqui o nosso Hello World. Deixa eu botar o fone aqui para ouvir. Deixa eu abrir o áudio para vocês também, para vocês escutarem junto. Então, de novo. 000. Hello, world. Ok, show. Tirar o fone. Agora eu queria ver com vocês aquela sinalização que eu mostrei nos slides acontecendo em tempo real aqui. Então, no Linux aqui, eu tenho um pacotinho chamado sngrep. Eu não tenho ele aqui instalado, então eu vou instalar get install sngrep. Então, eu vou iniciar aqui sngrep. Então, eu vou fazer aquela mesma chamada, ó. Beleza, então a gente tem aqui a chamada, que ela já mostra aqui como primeiro pacote o invite. Então, olha que legal. Eu tenho a troca de sinalização entre o meu dispositivo aqui, que é esse 0244, que é um microchip, e o meu servidor Asterisk. O meu primeiro pacote é um invite
Só que diferente daquele outro fluxo que eu te mostrei, aqui ele vem um não autorizado. Isso quer dizer o quê? Como a gente está trabalhando com autenticação, o primeiro invite ele vai sem os dados de usuário, sem a hash de autenticação. Já o segundo invite, se vocês derem uma olhada aqui, ele tem esse campo de authorization, que é a parte onde é identificado o meu usuário. Então ele seria um invite. Então seria um invite que a gente pode dizer que ele está autenticado. Ó. Esse primeiro não tem o authorization, esse já tem. O servidor ele responde com try, então ele está tentando localizar. Eu não tive o ring aqui, que foi um pouquinho diferente, por quê? Por causa que eu já tive o atendimento direto. Eu não mandei, ele caiu para uma URA. Se fosse um outro ramal, então até o usuário atender a ligação, eu teria um ring aqui para fazer o tom de chamada do lado do cliente, né, do lado de quem está ligando. Com o atendimento, eu tive o ok, vindo aqui do asterisco. No final da URA, aquele hang up que a gente fez lá no nosso dial plane, ó, o asterisco mandando o bye aqui para frente, o motivo da desconexão, que a causa 16 é uma desconexão normal, natural, não foi falha. E o ok aqui é a resposta que a gente teve, a confirmação que a gente teve do ramal IP aqui do nosso softphone para o asterisco, que ele recebeu o bye, o encerramento. O legal do SNGrep é que ele me traz aqui os horários que eu tenho aqui de cada pacote. A ideia não é entrar a fundo nessa troca de sinalização, mas aqui a gente já tem elementos suficientes para fazer um debug caso algo tenha dado errado. Eu consigo enxergar quais são os codecs que eles estão sendo negociados ali nessa conversa, que nem aqui, ó, no invite. Se a gente der uma olhadinha aqui, está muito próximo, estava muito próximo. Mas ele fala aqui qual é o meu IP de conexão, vai a porta que vai ser utilizada nessa conexão. Aí aqui eu tenho os codecs aqui logo abaixo. Eu tenho uma série de informações. O SIP é o padrão para troca de mensagens. O que eu tenho aqui dentro do SIP a gente chama de cabeçalho SDP. Mas eu vou deixar esse assunto para quando a gente estiver falando especificamente de SIP, estiver tendo uma conversa um pouco mais avançada. Eu entendo que aqui é uma introdução inicial do que é o SIP e como a gente pode configurar ele dentro do Asterisk. Então a gente pode dizer que missão cumprida. A gente teve nosso primeiro ramal configurado, que é um softphone, e a gente teve nosso Hello World. Nossa próxima missão é registrar mais um ramal nesse servidor. Então eu vou configurar um aparelho IP, eu quero configurar uma BLF e estabelecer uma chamada entre esses dois ramais e ver o fluxo de mídia acontecendo ali, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão, se eu deixei passar alguma coisa que era importante ter abordado aqui na sua opinião, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até a próxima!